Apresentamos hoje o tema: Sumérios. Os Sumérios foram uma das primeiras civilizações da história da humanidade. Eles surgiram na região da atual Iraque, na Mesopotâmia, há cerca de 5.000 anos. A Mesopotâmia foi o berço de várias civilizações importantes, como os assírios e os babilônicos, mas os sumérios foram os primeiros a se estabelecer na região e a desenvolver uma cultura rica e avançada. A localização geográfica dos sumérios era privilegiada, já que eles tinham acesso ao rio Tigre e ao rio Eufrates, o que lhes permitiu desenvolver uma agricultura florescendo e uma economia forte. Além disso, a região onde viviam era rica em recursos naturais, como minérios e petróleo, o que também contribuiu para o crescimento da cultura suméria. A civilização suméria teve seu auge por volta do ano 2000 a.C. e, após esse período, foi gradualmente incorporada por outras culturas, como os babilônios. Apesar disso, os sumérios deixaram uma influência duradoura na região e no mundo inteiro. Eles foram responsáveis por vários avanços importantes na escrita, matemática e astronomia, além de terem criado uma rica tradição artística e arquitetônica. A sociedade suméria era estruturada em torno de cidades-estado independentes, cada uma governada por um rei ou líder. A capital dos sumérios era Nippur, que era considerada uma cidade sagrada e era o centro de culto ao deus Enlil. A religião desempenhava um papel central na vida dos sumérios e eles acreditavam em dezenas de deuses, cada um com sua função específica. As cerimônias religiosas eram realizadas em templos grandiosos e elaborados, como os Ziggurat-de-Ur, e os sacerdotes tinham um papel importante na sociedade. A posição das mulheres na sociedade suméria variava de acordo com a classe social. Algumas mulheres ocupavam posições de poder e influência, enquanto outras eram submissas e dependiam dos homens para sua sobrevivência. As mulheres tinham acesso à educação e às artes, mas eram impedidas de exercer certas profissões e tinham poucos direitos políticos. A economia suméria era baseada na agricultura e na pecuária, mas eles também tinham uma forte tradição de artesanato e comércio. Eles trocavam produtos com outras culturas da região e do mundo antigo, como os egípcios e os caldeus. A escrita cuneiforme foi desenvolvida para registrar transações comerciais e outras informações importantes. A arte suméria foi influenciada por sua religião e por sua tradição comercial. As esculturas, pinturas e objetos de decoração eram frequentemente usados para celebrar os deuses ou para exibir riqueza e status. As esculturas sumérias eram feitas de materiais como barro, bronze e madeira, e representavam deuses, reis e outras figuras importantes da sociedade. Algumas esculturas eram usadas como objetos de culto, enquanto outras eram simplesmente decorativas. As esculturas mais conhecidas incluem a estátua do rei Gudea, que é um exemplo da arte escultórica suméria. A pintura suméria foi encontrada em cerâmicas, murais e outros objetos. As pinturas eram geralmente figurativas e representavam cenas da vida cotidiana, eventos históricos ou cerimônias religiosas. As pinturas eram coloridas e usavam uma ampla gama de cores. A arquitetura suméria era elaborada e grandiosa. Os zigurats eram monumentos religiosos que eram frequentemente construídos no centro das cidades-estado. Eles tinham formas retangulares e eram cobertos por uma série de degraus que levavam ao topo. Alguns zigurats tinham templos dedicados a deuses específicos. A música, a poesia e a dança eram partes importantes da vida cultural dos sumérios. Eles usavam música e poesia para celebrar os deuses e para comemorar eventos importantes. A dança era usada como forma de entretenimento e comunicação. Essas formas de expressão eram importantes para celebrar os deuses e para refletir a vida cotidiana e os valores da sociedade suméria. A religião suméria era politeísta e centrada em deuses e espíritos que governavam as forças da natureza e as atividades humanas. Os sumérios acreditavam que os deuses tinham o poder de influenciar o destino humano e que era necessário agradá-los através de oferendas e rituais. Os deuses sumérios incluíam Enlil, deus do ar e do vento, Enki, deus da água e da sabedoria, Onana, deus da lua, e Inanna, deusa do amor e da guerra. Cada cidade-estado tinha seu próprio conjunto de deuses locais, e as relações entre as cidades-estado eram influenciadas por suas alianças religiosas. Os sumérios praticavam rituais religiosos em templos dedicados aos deuses. Esses rituais incluíam oferendas de comida, álcool e objetos valiosos, bem como sacrifícios animais. Além disso, os sacerdotes desempenhavam um papel importante na religião, realizando rituais e interpretando os desejos dos deuses. A religião suméria também influenciou a arte e a literatura.
Muitas esculturas, pinturas e textos religiosos foram preservados até hoje, e ajudam a compreender a importância da religião na sociedade suméria. A civilização suméria foi composta por uma série de pequenos estados-cidade-estado que eventualmente se juntaram para formar impérios maiores. O primeiro império sumério foi o Império de Uruk, que se desenvolveu no sul da Mesopotâmia a partir de cerca de 4500 a.C. O Império de Ak, governado pelo rei Sargon, unificou grande parte da Mesopotâmia cerca de 2334 a.C. e estabeleceu a primeira dinastia acadiana. A influência acadiana se estendeu a outras regiões, incluindo o Egito, a Anatólia e a Assíria. O Império de Babilônia, governado pelo rei Hammurabi, unificou a Mesopotâmia cerca de 1792 a.C. e estabeleceu a primeira dinastia babilônica. Hammurabi também criou o primeiro código de leis escrito da história, conhecido como o Código de Hammurabi. O Império de Assíria, governado pelo rei Tiglat-Pileser I, emergiu como a principal potência da Mesopotâmia a partir de cerca de 1100 a.C. e estabeleceu um império vasto que incluía a Mesopotâmia, a Anatólia, a Pérsia e o Egito. Os Anunnakis na mitologia suméria. Os Anunnakis são deidades importantes na mitologia suméria antiga, que floresceram cerca de 4000 a.C. na região que atualmente é o Iraque. Eles são descritos como seres sobrenaturais com poderes divinos e desempenham vários papéis na mitologia, como criadores, governantes, juízes e guerreiros. Na mitologia suméria, a hierarquia dos Anunnakis é descrita como sendo composta por deuses mais poderosos e deuses menos poderosos. Eles são frequentemente retratados em tabléus cuneiformes e em outros artefatos antigos, geralmente representados com corpos humanoides e cabeças animais. Os Anunnakis são associados a diversas histórias e lendas na mitologia suméria. Por exemplo, eles são creditados com a criação do homem para ajudar a trabalhar na terra e com a transferência do poder dos deuses para os reis humanos. Alguns Anunnakis também são associados a eventos históricos, como guerras e desastres naturais. Em geral, os Anunnakis são vistos como sendo responsáveis por muitos aspectos da vida na antiga Suméria, incluindo o bem-estar das pessoas, a prosperidade e a justiça. Eles são frequentemente invocados em orações e rituais para a proteção e a bênção, e sua presença é sentida como sendo ainda mais importante em momentos de incerteza ou adversidade. Obrigado por assistir ao vídeo até aqui. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal para receber mais informações e dicas interessantes. Além disso, deixar seu like é muito importante para o crescimento desta comunidade. Não esqueça também de compartilhar nossos conteúdos em suas redes sociais e nos enviar um comentário ou sugestões sobre os temas abordados. Isso nos ajudaria imensamente na produção dos próximos vídeos. Obrigado.